Bom, então, a nossa primeira palestra vai ser do nosso professor Dr. Gilberto Câmara. Professor? Ok. Bom, eu queria agradecer demais a gentileza dos organizadores da WOCAP e é um prazer enorme. Agradeço ao Luan, em nome da comissão organizadora, e saúdo aí os nossos colegas docentes, Rafael, Vijay, Karine, todo mundo que está aqui. É um prazer muito grande. Quando me convidaram para fazer uma palestra, eu pensei num tema que eu acho que é relevante, se não para todos, mas para boa parte aí de vocês, e que eu venho, de certa forma, trabalhando desde há muito tempo, quando ainda não se chamava Spatial Data Science. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre um pouco de experiência, um pouco onde chegou e um pouco dos problemas que a gente enfrenta. Bom, esse é um slide. Esse slide não é meu. Ele é de uma evangelizadora da Google que chama Cassie Korzakov. E ele mostra uma visão que eu chamo que é uma visão meio assim, feijão com arroz, ou talvez até mais direta, e talvez muitos de vocês aí tenham essa visão do que a gente chama de machine learning, né? Quer dizer, o machine learning nessa visão como diz o americano, ela é ligada a essa coisa de você ter uma lógica de você tem dados, neste caso muitos dados, você tem appliances, né, esses, elementos aí, ou instrumentos que seguem os algoritmos, você tem modelos que seguem as receitas e vocês têm as predições que seguem a nossa pizza. Só que só mesmo para um americano imaginaria fazer pizza no micro-ondas. Mas isso é um detalhe cultural que eu deixo para vocês comer a pizza. Mas o ponto aqui é que, obviamente, que na computação a capacidade, você tem que pensar o seguinte: o que diferencia, digamos assim, um escultor mediano do Michelangelo ou Zezé de Camargo e Luciano de Tom Jobim? Ambos sabem tocar acordes no violão, mas existe um conhecimento mais profundo de música, no caso do Tom Jobim, ou da maestria das esculturas, que é de Michelangelo. Agora, os dois, tanto quem é iniciante como quem é mestre, obviamente tem que ter conhecimento das ferramentas. Então aqui não vai nenhuma dúvida quanto à necessidade de você saber o básico. O que é saber o básico aqui na computação? Naturalmente, é entender o que representa um modelo, que é entender o que representa um algoritmo, lidar com dados. Mas quando a gente coloca o que se chama de spatial na história, quer dizer, esse espacial aí que vem a mais em relação aos dados, ele é meio que você dizer, olha, eu tenho uma localização aqui, e a partir dessa localização, desse lugar, que eu começo a estudar o meu problema e trabalhar o meu problema com técnicas de, vamos chamar assim, ciência de dados, que incluem, obviamente, aprendizagem por máquina, engenharia de dados, trabalhar com Big Data e visualização e, naturalmente, a capacidade de automatizar isso tudo com scripts. Mas, obviamente, que esse Spatial, antes do Data Science, ele tem um peso, que não é só um adjetivo. Não é só assim, Spatial. Não. Quer dizer, existem questões quando a gente trata de elementos que têm representação espacial, que diferenciam o tratamento que a gente vai utilizar do tratamento quando a gente tem dados, vamos supor que venham numa planilha Excel ou no arquivo CSV ou algo semelhante, na qual a localização não esteja presente, não seja relevante. Obviamente que a coisa mais básica, que certamente todos vocês sabem, é a representação da localização,
que implica em atribuir um determinado elemento, seja um desmatamento, seja um deslizamento, seja um crime, seja uma ocorrência de doenças, a algum lugar e tempo no espaço. Isso implica em algumas coisas que são chatas, que talvez quem já lidou sabe, de lidar com projeções cartográficas, atribuição, etc. Mas, de qualquer maneira, são técnicas que, no fundo, vêm da cartografia tradicional e são dominadas desde os chineses antigos, passando pelos árabes, portugueses, etc. Essa coisa de fazer o mapa é algo que a humanidade tem feito. Obviamente que quando os problemas que se interessam para nós começam a ficar complicados, esse não é o último, no caso aí foi Blumenau há um tempo atrás, mas poderia ser também o Vale do Itaqui, no Rio Grande do Sul, agora nessa semana, no qual aconteceu alguma coisa. E aqui começa a história do aconteceu alguma coisa, porque isso vai ser relevante no que a gente discutiu. Não era assim, digamos assim, se você tirasse uma foto 2 dias antes, não era assim. Então você tem a ideia da mudança como um elemento definidor do tipo de análise que você vai fazer, o que já é uma diferença de quando a gente pega uma planilha em Excel ou em CSV. Outra coisa é quando a gente quer representar, por meio da nossa análise, conceitos que vêm de outras disciplinas. Por exemplo, é muito comum a gente dizer, não, mas nós estamos querendo representar pobreza. Mas o que é pobreza para você? O que é vulnerabilidade? Aí isso já começa a demandar numa pessoa, eu sempre digo que o mais difícil da computação não é a computação. O mais difícil da computação é que quase todos os problemas que vocês estão envolvidos em responder estão imersos numa realidade externa ao algoritmo. Essa realidade externa condiciona o problema. Você não faz... eu quero ser... Não, porque o meu negócio aqui é criminalidade. Tá bom, mas o que você entende de crime? Quantas pessoas... Não, mas eu quero representar no mapa, fazer um monte de coisa. Tá bom, mas quantas pessoas aqui trabalham? Quantos sociólogos você trabalha com ele? Não, eu não preciso disso. Eu falei, tem alguma coisa errada, meu amigo. Então, a dificuldade, neste caso, representa a necessidade da pessoa de computação de sair... O algoritmo é muito... Eu sempre digo, o pessoal de computação adora, tem uma razão muito grande porque a pessoa adora programar. Porque há uma satisfação, digamos assim, hedônica, para não dizer um termo mais forte, quando funciona. E há uma frustração quase que frustrante quando não funciona. E não é assim. Mas muito bem, voltemos um pouco no tempo e vamos entender que uma coisa básica no espacial é o tipo de dado que você tem. Alguém te deu um dado. Pode até estar na planilha em Excel, mas, por exemplo, ele também está no espaço. Ou seja, aqui ocorreram doenças, aqui ocorreram crimes, aqui ocorreram acidentes de carro. Ou aqui existem depósitos minerais. Ou aqui existem dados censitários. Dado o cara dá para você. Mas o que você vai fazer com isso? A coisa mais simples, de onde começou tudo isso, ou seja, essas tecnologias elas começam a evoluir nos anos 70, 80, quando há a possibilidade de combinar a estatística com a parte de visualização e análise de dados. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um trabalho de 99 da Fiocruz, no qual a pesquisadora utilizou dados de mortalidade por violência. Então, era mortalidade por homicídios, por suicídios e acidentes de trânsito, e ela tentou fazer o que a gente chamaria de um mapa de... Vocês já viram isso, às vezes, na televisão, já viram uma coisa meio feijão com arroz, um heat map, como diz o americano, que é um mapa de, digamos assim, de calor, onde acontecem, nesse caso, mais homicídios. Essa aqui é a região que acontece mais homicídios. Então, o dado é relativamente simples, é uma localização, cidade de Porto Alegre, com alguns pontos nos quais a gente sabe que ocorreu e a gente quer saber aonde mais pode ocorrer, em que locais é preciso fazer uma ação comunitária, aumentar o policiamento, se preocupar com a situação das pessoas de rua, etc. Outro dado
também clássico, um dado da minha amiga Marília Carvalho, da Fiocruz, em que ela fez uma coisa muito interessante que mostra que o espacial é também especial. Ela pegou as cidades dos municípios do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e ela simplesmente, a primeira coisa que ela fez foi colocar um mapa, né, com a localização dos municípios e com cada município colorido com o número de mortes por 10 mil habitantes. Então, mais vermelho, como vocês podem imaginar, é mais quente, mais mortes, mais azul, menos mortes. Mas ela faz uma outra coisa, ela se pergunta, e aí é que entra o que a planilha Excel não consegue resolver, que é o que nós chamamos de dependência espacial. Ela se perguntou o seguinte: se eu fizer um gráfico de distâncias, pegar 2 municípios distantes 10 quilômetros, todos os municípios distantes 10 quilômetros um do outro, todos os municípios distantes 20 quilômetros um do outro, todos os municípios distantes, todos os pares distantes 30 quilômetros um do outro, e plotar. Tem alguma diferença? Aí ela notou o seguinte, que no Rio de Janeiro, quanto mais perto um município está do outro, lá naquela ponta lá de cima, ela mediu a correlação entre um e seu vizinho. Nós chamamos de autocorrelação, porque é a correlação do próprio variável com ela mesma, só que no outro lugar do espaço. E note uma conta, você podia dizer, mas isso é óbvio. Nos municípios que têm muita mortalidade por homicídios, os vizinhos deles tendem a ter muita mortalidade por homicídio. Aí ela olhou Minas Gerais, que é aquele canto superior, inferior esquerdo, né? Canto inferior esquerdo. Não há correlação nenhuma. O fato do município ter alta taxa de homicídios não me diz nenhum fator preditivo sobre a capacidade do vizinho, município vizinho, também ter alta taxa de homicídio. Isso é o tipo da informação que não sai na planilha Excel, a menos que você faça as contas pelo espaço. E aí tem tudo a ver, mas o que é que isso tem a ver com o comportamento de Minas, o que é Minas é diferente do Rio? Isso fica óbvio que Minas é diferente do Rio de Janeiro. E esse tipo de estudo, esse é um estudo que um aluno meu de mestrado fez, hoje ele é professor da GV, e era o seguinte, qual é a correlação local de velhinhos, idosos. Idosos na cidade de São Paulo. Aqui são 96 bairros na cidade de São Paulo, e quais são os clusters, como a gente usa no caso espacial, clusters espaciais, no qual há muita correlação entre velhinhos ou a não existência de velhinhos. E não por acaso surge que nos bairros mais centrais de São Paulo, quem esteve em Higienópolis sabe disso, a quantidade de pessoas acima de 60 anos é muito maior do que o resto da média da cidade, e nos bairros da Zona Leste e da Zona Sul, que são bairros de imigração relativamente recente, ainda não tem velhinhos. Não quer dizer que não vá ter, mas não tem. Também, evidentemente, eles são bairros de maior mortalidade, então você fica velho se nada aconteceu com você antes disso. De qualquer maneira, você nota uma clara clusterização espacial numa cidade como São Paulo. São Paulo, que é um objeto de estudo bem interessante, de novo, é um dado que você não vê no Excel. Então, todas essas questões passam por um problema relativamente simples, que é eu tenho um lugar, tenho um espaço, uma região, e tenho elementos, pontos no espaço, pontos, áreas, em que eu medi alguma coisa. Então, e aí eu vou tentar entender isso. Tem um caso, não é uma discussão matemática, mas existe toda uma teoria estatística muito comum. Em estatística foi desenvolvida para mineração e ainda é mais utilizada em dados de solos, dados de mineração, dados de água subterrânea, que chama geoestatística. E ela se baseia num conceito de variável regionalizada. Quer dizer, nós estamos aqui num domínio na qual a relativa simplicidade do problema, posto que ele é expresso com uma variável só, num tempo só, numa região só,
permite que eu faça inferências matemáticas, no caso, o conceito de variável regionalizada, que quer dizer o seguinte: em qualquer lugar do espaço, 2 pontos de ouro de solo, de certo tipo de solo, são parecidos, da mesma maneira. Não quer dizer que tenha ouro lá e ouro aqui. Quer dizer que onde tiver, se aqui tiver ouro, ou se aqui tiver um solo com a grande taxa de alumínio, o vizinho, ponto vizinho também tem. E se o outro lá não tiver, é provável que o vizinho também não tenha. Isso dá origem a existe toda uma escola, todo um estudo, e tem muita gente que fez e fará estudos na chamada modelagem geoestatística. Então, quando o problema é relativamente simples, eu digo relativamente porque a simplicidade dos dados esconde a dificuldade de entender o que eles representam, é possível obter, através de técnicas que eu diria que são estatisticamente análise de dados, aspas, tradicionais, né, resultados interessantes. Então, esses são 2 artigos que eu participei, envolvidos com teses, uma da Flávia Feitosa, que é professora da Universidade Federal do ABC, e são 2 artigos bastante citados. Nesse caso aqui, isso aqui é São José dos Campos, pode não parecer, mas é. São José dos Campos são os setores censitários de São José dos Campos, e acontece que São José dos Campos tem uma distribuição, caso vocês não tenham de fora, não tenham percebido, muito desigual. A Dutra corta a cidade em vários pedaços e tem enormes áreas com pouca gente. E o que ela mediu foi segregação espacial na cidade, segregação urbana, em relação a dados como pobreza, escolaridade, etc, etc. Então, a pergunta clássica é: onde tem pobre, a chance de ter mais pobre, outros pobres é grande? Onde as pessoas são... qual é a relação entre a pobreza e anos de educação? Será que existe uma defasagem entre gente que ganha mais de 10 salários mínimos e educação? E no caso de São José existe. Isso quer dizer, já naquela época, no censo 2000, a gente já via que havia muito mais gente indo para a escola do que se refletia naquele momento em renda. Isso quer dizer que São José estava conseguindo botar gente na escola. Isso quer dizer que, evidentemente, se a gente pegar o censo 2010, o censo 2020, provavelmente o padrão talvez o padrão de educação não mude tanto, porque as escolas estavam distribuídas relativamente bem na cidade, mas o padrão de renda deve ter mudado. Bom, e o outro é um paper também com o professor de estatística. Note que a Flávia não é de computação, ela é arquiteta. Então, quem fez um paper publicado numa revista de GIS, Geographic Information Science, mas a interpretação dos dados, a ida a campo, as fotos que ela tirava dos diversos locais da cidade, eram numa visão de urbanista, não numa visão de pessoa de computação. E no caso aqui, esse outro dado, o Renato Assunção, professor, atualmente ele é professor de estatística, agora é professor da computação do UFMG, e é um paper muito citado porque ele basicamente diz: se você dividir a cidade, aqui é Belo Horizonte, setores censitários, e você dividir essa cidade em vários pedaços, como é que esses pedaços são divididos? Divida a cidade em clusters tais que todos os clusters estejam ligados um ao outro. A gente chama isso de regionalization. E essa técnica é bastante usada, está até em software comercial. Então, digamos assim, durante algum tempo, esse ego foi, durante praticamente muito recentemente, até a virada do século, o paradigma principal do que a gente chamava de spatial analysis. A gente não chamava de spatial data science, até porque o data aí era pobre no sentido da quantidade. Os algoritmos eram até inteligentes, mas o data era pobre. E pobre é um termo errado. O data era gerenciável, no sentido de que você conseguia botá-lo numa planilha em Excel. E no sentido de que você conseguia atribuir, mais ou menos com uma certa precisão, a algum tipo de explicação causal àquele dado. É quando começam a aparecer os grandes volumes de dados que eu sempre digo, a dificuldade de expressar problemas complexos não é que o problema...
o dado coloca uma variabilidade, nesse caso, espacial e temporal e de atributo tão grande, que não é que os machine learning funciona, é que o resto não funciona. Né? É o contrário, quer dizer, nós não conseguimos encontrar uma forma fechada de expressar causalidade, temos que ir para o caminho do aprendizado da máquina para expressar os problemas. O que não quer dizer, como vou tentar mostrar a vocês, de novo, que o especialista esteja fora do jogo, porque a gente vai ver que o conhecimento local é essencial. E por que o conhecimento local é essencial? Porque, no meu caso, e no caso aqui de muitos trabalhos do INPE, nós trabalhamos com dados naturais, dados dos nossos ecossistemas brasileiros. O INPE tem um grande programa de monitoramento dos biomas brasileiros. E como diz o astrônomo real, Sir Martin Rees, os buracos negros são mais simples que as florestas. E a ciência tem seus limites. O que ele quer dizer? É que existe uma forma fechada, matematicamente, de expressar, por exemplo, a perda de energia, que na verdade é o teorema do Steve Hawking, que deu a ele o prêmio Nobel. Quem viu o filme Oppenheimer, lembra que o Oppenheimer foi um dos primeiros que estudou a questão, mas ele não chegou a teorizar ao ponto que o Hawking teorizou. E, no caso das florestas e ecossistemas, não existem formas fechadas de expressar causalidade no sistema, de tal forma que você possa escrever algo tão bonitinho como E igual a mc ao quadrado. Nem a expressão da mecânica quântica, a equação de Schrödinger. Para piorar, nós temos um problema adicional que o ChatGPT não tem, que é a referência indireta. A linguagem, se você pegar modelos de linguagem tipo ChatGPT, LLM, ele se alimenta da linguagem que é a sua própria metalinguagem. Então, o ChatGPT faz um modelo estatístico baseado em frases semelhantes que ele, aspas, captura, eu não gosto de usar o termo aprende, mas vai lá, mas elas se referem a elas mesmas. Já quando a gente lida com ecossistemas da natureza, nós usamos palavras para nos referir a objetos do mundo. E nem sempre o sentido que a gente tem num objeto, mesmo sentido que a gente quer dar, pode representar várias referências no mundo. Eu vou chegar lá o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, eu posso dar o nome de floresta, que tem na cabeça da gente um sentido, de árvores, etc., há várias coisas que, se a gente for lá no campo... Mas isso não é uma floresta. Eu chamo de floresta, eu não sei por que você não quer chamar de floresta. Então, existe um problema de gradação das propriedades do mundo e de linguagem, que o ChatGPT não tem. Ele não está classificando o mundo. Então, nós temos um conjunto pequeno de categorias, de nomes que a gente usa nas linguagens humanas, para categorizar o mundo. E, no entanto, a gradação do mundo, o mundo não perguntou para a gente, a natureza não perguntou para a gente qual é o nome que ela queria que a gente desse. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um ecossistema como o Cerrado brasileiro, o Cerrado brasileiro cobre 2 milhões de quilômetros quadrados, é um quarto do território brasileiro, coisa para chuchu. E ele tem uma diferença latitudinal, ele vai de 25 sul, tem um cerrado muito bonito. Cerrado, você quer saber o que é cerrado? Sai ali e olha o CTA. O CTA é um belo exemplo de cerrado, preservado. Está, inclusive, no Biota São Paulo. Até pegar fogo, pega. Quem já viu pegando fogo? Quando eu era diretor, eu via de lá, de vez em quando pegava fogo no verão. Nunca viram pegando fogo, não? CTA? Pega fogo, sim, senhor.
Então, ele vai até 5 norte. Só que, se a gente olhar aqui as gradações, o mapa de vegetação do IBGE, o cerrado, na realidade, é um catch-all, uma palavra refrigerador, que a gente diz, põe na cônsul, né, põe no refrigerador, para representar diferentes pedaços de sistema. O cerrado tem áreas, basicamente, do que a gente chama cerrado aberto, composto por gramíneas e paisagem arbustiva, com baixa biomassa. Tem áreas que a gente chama de shrublands, né, que são áreas com árvores baixas e árvores altas convivendo, que é muito o cerrado que tem aqui no CTA. Né, se você olhar, é muito parecido com o cerrado estrito sensu. E o chamado cerradão, que é um cerrado que a gente não tem aqui no CTA, mas tem muito no norte, é o cerrado mais denso, mais arbóreo mesmo, que a gente associaria a uma woodland, ou quase uma formação florestal. Isso quer dizer que, na nossa categorização do mundo, a gente está tentando comprimir o mundo de uma forma, como eu disse, a gente não combinou com a natureza. Isso vai... aí você pode dizer, mas por que o Gilberto está falando tanta coisa? Porque isso representa um desafio concreto para qualquer, e eu digo qualquer, algoritmo de machine learning que já foi inventado e qualquer algoritmo de machine learning que venha a ser inventado. Porque das duas, uma. Ou você arruma alguém que te dê um conjunto de dados de treinamento que vai ser arbitrário, que o cara vai te dar, ou você, a bola da sua cabeça, um meio de clusterizar os dados que você arrumou o algoritmo da sua cabeça também. Ou seja, a garantia de que isso vai representar corretamente a natureza não é dada como elemento. Para complicar um pouco, os nossos ecossistemas eles mudam. Os ecossistemas mudam e a floresta, digamos assim, pode ser removida. Então, do ponto de vista, eu sempre digo que parece besteira, mas é importante que a pessoa de ciência de dados entenda um pouco de filosofia da linguagem, porque dificilmente o dado que você vai utilizar, seja por que você quiser, deixa de ter uma semântica. É muito difícil achar um dado que não tenha semântica. Semântica no sentido de que é esse dado? É de crime? É de doença? É de desmatamento? É de previsão do tempo? Que todo dado tem semântica. E não tratar os dados como elementos não semânticos, só com números, perde o significado. Então, ainda voltando à questão de semântica, a gente costuma dizer que os objetos existem no mundo e ocorrem eventos. Que diabo é esse conceito de evento? Evento é algo que acontece. Que acontece, por exemplo, uma erupção. Uma erupção não é um objeto. Uma erupção é algo que acontece. Então, por exemplo, um fogo na floresta é algo que acontece. O fogo não é um objeto. Você tinha lá uma área, pegou fogo. Né? Ou o fato de você andar daqui até o outro lado do INPE é um evento. Se eu sair daqui, fui lá. Então, isso dá para nós perguntas complicadas, de novo, em relação ao sentido e à referência. Quando é que uma floresta é uma floresta? Quando é que ela não é uma floresta? Alguns sabem, outros não, que lá no meu terreiro, quer dizer, onde minha família, da minha mãe originária, tem uma floresta. E é lá em Xeramobim, no sertão cearense, só que a floresta é seca. Que é aquela do... Por que você acha que o lampião e o vaqueiro usa gibão de couro? Por quê? Por causa da... Não. Para proteger dos espinhos das florestas, porque essas árvores todas xerófilas, elas usam muito espinho. E aí elas são ótimas, porque dá uma chuva e ela fica verde. Então não é à toa que o cara vai correndo atrás do gado, o vaqueiro, todo vaqueiro, mesmo que não seja cangaceiro, que é diferente vaqueiro e cangaceiro. Então, o vaqueiro do meu avô, todo mundo usava gibão e calça de couro. Até porque vem do boi mesmo, mas é outra história.
O fato é que, então, o conceito de eventos, ele vai acabar sendo um conceito adicional que você tem que incluir na sua caldeirão de ciência de dados espaciais, para que você consiga botar o tempo. Se o tempo não é seu problema, seu dado só tem uma instância de tempo, ou o tempo desapareceu, a questão de eventos não fica clara. Mas muitos problemas importantes, eles, na verdade, dependem da captura explícita ou implícita da noção de evento. O caso do desmatamento, que é uma questão muito cara aqui ao INPE, é um deles em que o desmatamento ocorre com uma série de eventos. Há uma mata natural, há uma remoção de madeira, há um fogo e depois há um corte. Tudo isso são coisas que acontecem que levam a uma área de floresta de um estado com 80% de árvores a uma 0% de árvores. De forma que um elemento fundamental na análise de dados espaciais, espaço-temporais, é você dar significado à natureza. Quer dizer, seu problema aí torna-se enroscado, porque não basta rodar um algoritmo, tem que entender o que é que está saindo. E esse é um problema notório, que os algoritmos de machine learning são difíceis de entender, e a gente fica assim, deu isso. O deu isso, né, que é uma característica, né, shut up and calculate, quer dizer, nos deixa mais pobres por entender, por deixar de representar. Então, eu tenho trabalhado junto com a professora Karine, que é uma grande colaboradora, e com o professor Gilberto, que não está aqui, mas é também colaborador, espero que esteja nos vendo, em uso de séries temporais. Por quê? Porque a gente busca agora representar processos no espaço e no tempo, e as séries temporais têm muitas vantagens, aqui não vai dar tempo a explicar, mas a professora Karine é uma grande especialista, está aí à disposição de vocês, sobre o que elas podem te dar em termos de informação sobre mudança. Só para ilustrar, se a gente olha uma imagem num determinado momento, não quer dizer que se a gente olhar 6 meses depois, é o mesmo local, a imagem vai ser a mesma. Isso aí, no caso, é uma barragem de Samuel, em Rondônia, que foi muito mal feita. Tem uma cota de inundação muito baixa, então ela seca. Ela seca no final do verão. E aí fica só o Rio Madeira, aí, que é o rio que está passando aqui. Então, as séries temporais são indicadores de evento. Por exemplo, essa série começou como floresta, depois houve um desmatamento, depois, durante anos, era uma pastagem, depois virou uma cultura de soja temporária. Então, aí, entrando um pouco no jogo CAP, né, há um esforço grande, e aqui temos pelo menos 3 alunos, quer dizer, um já se formou, que foi o Rolfo Simões, nós estamos com o Felipe, com o Bádio, com o Pedro, estudando, e alunas da Karine também, a Lorena e outros alunos, que estão estudando essa coisa de aprendizado por máquina para trabalhar com grandes volumes de dados. E desenvolvemos, em conjunto aqui, é um esforço coletivo, um pacote em R que chama CITES, que já está sendo utilizado operacionalmente pelo próprio INPE para gerar dados. E uma das vantagens desse pacote é que a representação em séries temporais, ela permite uma acurácia maior em problemas reais. Que problemas reais são esses? Por exemplo, a diferenciação, que é crucial no Brasil, entre ecossistemas naturais e áreas modificadas pelo homem. Então, no caso, nós temos 2 fotos aí. A foto da direita mostra o cerrado em seu estágio natural, um campo cerrado, né, menos fechado do que o que vocês veem aí no CTA. E a foto da esquerda mostra, na realidade,
uma pastagem. Você diz, pô, é a mesma coisa. Pois é, só que não é. Os ecossistemas naturais, eles têm biodiversidade, eles têm variação. Os ecossistemas da pastagem, eles são basicamente uma gramínea africana, braquiária, que destrói a biodiversidade por onde passa. Mas esqueceram de avisar a um monte de carinhas. Então, se talvez vocês tenham visto na literatura, quem é mais próximo da área já viu, mapas, por exemplo, a ESA, a Agência Espacial Europeia, mapeou a cobertura do mundo em 10 metros. Só que aí você vai comparar o mapeamento feito pela ESA com a tese de doutorado do nosso aluno aqui da CAP, o Rolf, e eu quero que vocês observem essa área amarela no mapa de cima. E vejam que talvez dê para ver que o rótulo dessa área amarela, a gente associa nomes ao mundo, né? Lembra que eles dão o nome de grassland. Por quê? Porque eles não diferenciam, para ele tudo é grama. Tanto o lado de lá como o lado de cá, tanto o natural quanto o antrópico. E se eu pensar em política pública no Brasil, Código Florestal, combate ao desmatamento, preservação dos nossos ecossistemas, obviamente que a diferença entre elas é importante. E, portanto, usando os séries temporais, já o Rolf mapeou, com a ajuda dos colegas aqui, por exemplo, aí você veja, onde é amarelo virou um amarelinho claro, que é a pastagem de um lado do rio, tem um rio passando ali, e do lado esquerdo você tem esses verdinhos que são, na realidade, representações de cerrado, do cerrado que seria a vegetação natural. Então, esse pacote está nos ajudando muito, porque ele nos permite tentar representar as variabilidades no espaço e no tempo e diferenciar melhor as composições do nosso ecossistema. Não é mágica, pelo contrário, a gente ainda está, em termos de algoritmos, tentando encontrar bons algoritmos para o processamento de séries temporais. Por incrível que pareça, os algoritmos de estado da arte da literatura de Deep Learning não são melhores do que um algoritmo simples de Random Forest. Isso, pelo menos para nós, tem o pessoal da Suíça que está utilizando, nos diz que é melhor sim. Então, temos aí há controvérsias. Eu recebi a mensagem do Greg Giuliani hoje, Karine, dizendo que está tendo melhores resultados com o Deep Learning do que com o Random Forest. Mas, enfim, só para terminar, então, nós tivemos a sorte de ter montar uma equipe interdisciplinar para atacar um problema sério. O problema é real, muito concreto, que é o nosso sistema de monitoramento da Amazônia por satélite, o PRODES, feito visualmente. A implicação do feito visualmente é que te dá um benchmarking bastante bom. São analistas muito experientes que identificam o desmatamento. Então, você tem um benchmarking muito melhor do que um benchmarking típico de algoritmos de Random Forest, ou de algoritmos de Machine Learning, em que o benchmarking é gerado pelo próprio cara que gera os dados de treinamento. No caso aqui, a geração dos dados de treinamento foi feita por uma equipe interdisciplinar, do qual participa aqui o Felipe, mas tem uma pesquisadora sênior da área de sensoriamento remoto, a doutora Isabel, e 2 doutoras e uma doutoranda de sensoriamento remoto. E aí é que melhora o jogo, porque elas são capazes de olhar para as imagens, porque elas conhecem o campo, já foram a campo. Então, elas identificam padrões espaço-temporais que, por exemplo, dizem, não, aqui e ali, o que vocês estão vendo é um corte raso e a floresta foi cortada e não sobrou nada. O solo está exposto no jargão que o pessoal de sensoriamento remoto diz. E no segundo caso aqui, onde não, cortaram, mas ainda sobrou alguma coisa no chão, não limparam, não pegou fogo.
O terceiro caso é onde se pegou fogo. O quarto caso é onde houve mineração. Eles falaram, tá bom, isso dá uma ideia do que representam os eventos de desmatamento. São eventos de desmatamento. Porque não existe um objeto chamado corte raso. Existe um local na floresta onde aconteceu um corte raso. Então, a noção de evento é importante aqui. E, só que, quando começa a mexer com muito dado, ocorrem coisas do tipo áreas que são inundadas parte do ano e áreas são secas parte do ano. E essa área parece muito, se eu olhar a imagem no canto superior, a imagem da esquerda aí para vocês, não, para vocês vai ser a direita, para mim é a esquerda. Essa imagem parece um lugar seco, né, que alguém cortou. Mas o intérprete, na cabeça dele, sabe que não é desmatamento. Isso representa um desafio fundamental para algoritmos de treinamento, que se você só entrar com aquela imagem como treinamento para o seu dado, provavelmente o algoritmo, mesmo um algoritmo mais sofisticado de redes neurais convolucionais, vai dizer que aquilo é desmatado, porque corresponde a um padrão do chip lá de 2D CNN, que é desmatamento. E, no entanto, o carinha que estava lá, que conhece a área, vai dizer que não é. E não é mesmo. Coisas do tipo áreas úmidas, que parecem que foram queimadas, mas não são áreas que são queimadas. Mas parece. De novo, se você mandar um monte de chips lá de 2D CNN e mandar para ele, dá besteira. Áreas que são inundadas parte do tempo e por aí vai. Então, quando a gente coloca isso tudo no tempo, o que ocorre é que a gente tem uma noção muito interessante de alguns que a gente chama de eventos, ou alguns não eventos. Só para olhar aquela série ali, essa série é tempo, tá? No eixo dos X tem janeiro, fevereiro, abril, março, o ano inteiro, tá? Então são pontos a cada 15 dias, durante um ano você tem um ponto. E no lado vertical, nos eixos dos Y, você tem valores que vão de 0, que é o mínimo, a 1, que é o máximo. E ali são 3 índices, um índice de vegetação, índice de queimada, são índices que caracterizam a vegetação ou a queima. E você nota, por exemplo, o corte raso com solo exposto, existe alguma coisa acontecendo. Você vê pela forma da série que alguma coisa aconteceu. E, no fundo, o caso foi o corte e o que apareceu foi solo exposto. A queimada, alguma coisa aconteceu, mas o verdinho, pode olhar, parece, mas o verdinho é diferente do verdinho do outro. O verdinho é o índice de queimada. Por aí a floresta, não, a floresta está lá. Ela não muda muito durante o ano, como você esperaria que acontecesse, e por aí vai. O resultado é que, depois de 1 ano e meio de esforço, a gente está conseguindo chegar a 95% dos polígonos interpretados visualmente são identificados pelo nosso algoritmo. Ou seja, esse é um resultado absolutamente inédito na literatura, porque normalmente, como vocês sabem, acurácias de 80, 78, 85 são suficientes para você publicar um artigo. No nosso caso, uma acurácia menor que 90% é inaceitável, porque, obviamente, nós estamos lidando com um dado de altíssima sensibilidade, sobre o qual pesam coisas legais, do tipo, você deixa de, em tese, se você desmatar e não puder desmatar, a polícia vai lá e embarga a sua área, te dá uma multa, é o que está voltando a acontecer no nosso governo. Então, o que eu queria, talvez, pedir para vocês voltarem para fechar, se vocês puderem mentalizar aquele primeiro slide que eu mostrei da pizza feita no micro-ondas e tentar entender a diferença entre a visão da pegar os ingredientes, jogar no micro-ondas e fazer uma pizza, a necessidade de ir além dos algoritmos de machine learning para entender o dado que você está lidando.
que é este dado. E eu reconheço, pela minha experiência de ter sido orientador aqui na computação, muita gente muito boa, que isso não é fácil para vocês. Não é fácil. Eu não acho que seja, e não vem naturalmente. E esse é um outro ponto. Não é algo que o reflexo natural de vocês, enquanto especialistas em abstração, porque, no fundo, para chegar na computação você entende coisas abstratas, tem uma dificuldade de se realizar, de se relacionar com a concretude da existência, que é a natureza. De forma que, se eu deixo uma mensagem para vocês aqui, é de que os dados importam e o que eles representam importa mais ainda. Queria terminar agradecendo a muita gente aqui da nossa equipe, Karine, em primeiro lugar, Lúbia, que também é uma pessoa excelente, Isabel, Lorena, um monte de gente que trabalha conosco. Temos um time que é mais ou menos equilibrado em balanço de gênero e nos orgulha isso. Aliás, só para a informação de vocês, para aquelas mais importantes, eu me orgulho de ter tido 2/3 das minhas alunas de doutorado são femininas, todas. Então, eu agradeço vocês, mais uma vez, muito obrigado. E aí, estamos às ordens. Pessoal, perguntas? Por gentileza. Bom, eu tenho uma pergunta, desculpa, Rafael, não sei se você tinha levantado a mão. Eu tenho algumas perguntas, na verdade, né? Mas claro, vou fazer uma só aqui. Gilberto, eu entendi um pouco assim que tem essa questão do problema da rotulação que vocês têm com os dados, né? E que isso é uma dificuldade para os algoritmos tanto de machine learning quanto de deep learning. E na astronomia existe um projeto chamado Galaxy Zoo. Não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, que é um projeto para pessoas que não são da área de astronomia rotularem imagens de galáxias. É semelhante ao projeto do Recaptcha, que você vai selecionando lá placas de carro, ônibus, montanha. Queria saber se no Brazilian Data Cube existe alguma iniciativa desse tipo para que pessoas que não sejam necessariamente da área, com algum tipo de label, possam fazer esse tipo de rotulação, ou isso seria ruim para o dado? Não sei. Olha, sobre o Data Cube, a grande expert, a chefe do projeto é Karine, então vou falar de forma mais genérica. Eu não acredito em citizen science. Eu acho que... não acredito. Eu acho que esses eventos de Wiki, GeoWiki, tem gente que faz isso. Eu não acredito. E mesmo que eu acreditasse, o nosso problema, o problema que eu trabalho, não pode ser tratado dessa forma, de a pedir às pessoas... Imagine o seguinte, se eu começar a pedir aí às pessoas que digam que se aquilo foi desmatamento ou não, onde no local, e só, por favor, olhem aí, quem tiver dúvida, olhe a apuração eleitoral do censo e correlacione os eleitores do Bolsonaro aos locais onde ocorre mais desmatamento. Então, todos os locais onde ocorre mais desmatamento, o Bolsonaro ganhou por mais de 70%. Como é que eu vou confiar que a informação que vem de lá... Porque é o problema, com quem que eu confio? A minha questão do Citizen Science, ela parte do princípio que as pessoas são confiáveis. Mas a própria Wikipedia, que é um pouco Citizen Science, ela teve cada vez mais, e cada vez está ficando mais sério, a questão dos moderadores. Porque... E aí como é que você é moderador de conteúdo num local em que os caras vão te rotular 50 mil polígonos? Então, eu particularmente, eu acho assim, tem gente, eu conheço gente que trabalha com isso, respeito, mas não vejo. Eu acho assim, a ciência tem que ser bem feita, tem que obedecer a protocolos. Eu sou da velha escola que acha que a ciência tem que obedecer a protocolos, tem que obedecer a revisão para os pares, tem que ser reprodutível. Eu acho que, e tem, assim, para mim, uma crítica que eu faço ao Citizen Science, é uma tentativa meio gringa de tentar, é uma coisa meio gringa de tentar, no fundo, diminuir o valor da ciência organizada em produzir conhecimento. Não é por acaso que nasce nos Estados Unidos, que é um país onde as pessoas
um quarto da população não acredita em mudança climática, apesar de todas as evidências. Então, eu sou da velha escola que acha que ciência se faz a sério, mas posso estar enganado, né? Enfim, é isso. Obrigado. Gilberto, uma pergunta talvez um pouco mais técnica. Você mostrou aí os exemplos de análise espacial, em geral, em área urbana. Sim. Qual é a distância que é usada? Como é que eu meço uma distância no ambiente urbano? Nesse caso a gente fez vários testes, tá? Nesse caso aqui. A gente fez vários testes e arbitrariamente escolheu algumas distâncias. Quer dizer, basicamente você faz alguns testes estatísticos para ver qual é a sensibilidade dos índices em relação às distâncias que você ocorre e tenta encontrar um sweet spot. Mas na prática é ad hoc. Quer dizer, a questão, aqui para produzir o índice, né? Para medir, você mede, no caso do trabalho da Marília, né? Aqui você mede todas as distâncias, né? Você mede a autocorrelação espacial em todas as distâncias. Mas quando você quer produzir um índice, você vai escolher uma certa distância, né? No nosso caso ali tinha uma janela que a gente passa um amaciador e a gente fez vários testes para ver qual é o sweet spot. Nesse outro caso não há, né? Porque é só basicamente, isso aqui é uma rede. Por trás daqui tem um algoritmo de minimum spanning tree, que aí é Lorena, que eu gosto de logar Lorena, o pessoal de otimização gostava disso, tem um mini spanning tree, tem um algoritmo de prim, que corta isso. Aí ele corta, mas sempre também faz alguma avaliação estatística. Chega uma hora que ele diz quão diferente é diferente. Esses algoritmos de clustering todos são arbitrários. Tem uma hora que você diz quão diferente é diferente, ou quantos K eu tenho no meu K-médias. São arbitrários também. Quer dizer, é difícil você tirar esse degrau de arbitrariedade, você pode sair experimentando até que você fique feliz, mas o fique feliz não quer dizer que você está representando a realidade. Mas é isso, quer dizer. Mas esse dado é simples. Quer dizer, no sentido de que eu consigo gerar resultados, vamos dizer assim, resultados, não queria usar o termo válido, mas resultados interessantes, resultados que dão debate, com um esforço de algoritmo relativamente simples. O algoritmo é simples, a ideia é que está por trás de que maior dificuldade foi dizer o que é essa agregação urbana, quais são os índices, como utilizar, como caracterizar. Quer dizer, o software em si é muito menos sofisticado do que as noções de segregação que vão por trás dele. Se é que eu posso explicar dessa forma. Bom, Gilberto, primeiro eu queria falar que vai ter um tutorial, né, do CITES, que o pessoal vai dar aqui também durante o workshop, é convidar todo mundo, né, quem, né, quiser entender essa parte de séries temporais, esse pacote em R que o Gilberto falou, acho que vai ser bem interessante, que vai dar um overview, né, os meninos aqui, o Felipe, o Baggio. Mas aí, Gilberto, eu queria uma pergunta mais assim sobre o curso, né? Você pegou num ponto muito importante, que é essa necessidade do entendimento da aplicação, dos conceitos que a gente está aplicando, né, à computação. E como isso, eu queria ver a sua opinião de como que a gente poderia promover mais essa, porque o curso já é interdisciplinar hoje, né? Então a gente já, né, Rafael, ele já está no comitê interdisciplinar da CAPES. E como que você acha que a gente poderia promover mais, que eu considero muito importante mesmo isso, que não é só rodar o algoritmo e gerar esses resultados, tem toda essa temática que você apresentou. Queria uma sugestão de como promover mais isso com os alunos de mestrado e doutorado da computação aplicada aqui no INPE. Olha, Karine, eu não tenho receita mágica, né? O que eu posso te contar é o que eu fiz durante boa parte da minha vida, que foi tentar me aproximar de pessoas diferentes de mim em formação. Então, trabalhar com... O Miguel também faz isso, né? Trabalhar com a Fiocruz na área de saúde, trabalhar com um arquiteto, trabalhar com o pessoal de ecologia. Os trabalhos mais interessantes que eu fiz acho que são todos de múltiplos autores, com formações diferentes, assim. Essa em geral. Claro, o básico, eu digo assim, tem uma questão aí que é o quanto você
força, e eu acho que a CAP está mudando no sentido positivo, quanto você força o aluno a fazer créditos na lógica de que o cara tem que fazer uma boa formação. E quanto você tira e deixa o aluno se virar em termos. Porque eu acho que o que acontece quando você diminui o número de créditos, você aumenta a responsabilidade do orientador. Porque, no fundo, aumentar os créditos diminui a responsa do orientador no sentido de que você passa tanto tempo fazendo crédito que você aceita uma tese de doutorado que não é aquela que você gostaria de aceitar, mas você sabe que o aluno começou a fazer na metade do terceiro ano, porque ele passou 2 anos fazendo o curso, aí teve que fazer 3 meses de um exame de qualificação, mais 3 meses da proposta, aí começa a fazer a tese lá, sei lá, setembro do terceiro ano, e aí termina, vai de 40, e termina. Ao retirar essa maçaroca de curso, o orientador passa a ser mais importante, porque o aluno vai, em primeira instância, gostar, né? Porque ele vai trabalhar menos. Mas, ao mesmo tempo, se o orientador não estiver em cima e disser, meu amigo, vamos fazer um artigo sobre isso, vamos procurar ciclano, fulano, que vai nos apoiar para fazer uma aplicação legal, o aluno não vai saber. Quer dizer, o problema aí é que o aluno não tem condição, por ser aluno, dificilmente tem condição de arrumar um problema interessante. E isso implica, então, numa responsabilidade aumentada, eu acho assim, ao diminuir o número de créditos necessários, a responsabilidade do orientador aumenta muito. E isso eu espero que seja seguido na CAP. Eu sou famoso porque eu sou um orientador chato, membro de banca, mais ainda, tanto o pessoal não convida muito mais para a banca, porque eu encho o saco de todo mundo. Mas, enfim, eu sempre achei que vocês têm uma formação boa e têm uma sorte de estar num instituto interdisciplinar por natureza, que precisa praticamente para todas as áreas, de astrofísica, a engenharia espacial, passando pelo sensoriamento remoto, meteorologia, ciência do sistema terrestre, de computação. Mas aí acho que cabe ao orientador sair da sua cadeira e procurar. Vamos trabalhar nesse problema, vamos trabalhar nesse outro problema, vamos trabalhar em problema interessante. Só para lembrar, por exemplo, se você olhar aqui, só para pegar o último slide, uma parte fundamental da equipe que a gente montou para conseguir aqueles resultados não é de sensoriamento remoto, ou seja, não é de computação. Quer ver? Esse negócio está lento. Vai chegar uma hora, vocês vão ver. Ó, desse povo aqui, tá, Karine e Lúbia são de computação, mas Ana Paula não é, Ana Rogato não é, Aniele não é, Lídia não é, Gleice não é, Luciana Soler não é, João não é, Cláudio não é, Sadek não é, Alex não é, diga que mais da metade da equipe de um projeto, esse é um projeto de fôlego interdisciplinar, então mais da metade do time, na verdade o time de computação desse projeto são eu, Rolf e o Felipe, no frigir dos ovos. E basicamente é isso. O resto colabora com apoio, como Karine Lúbia e Gilberto, e os outros são realmente os caras que resolvem o problema. É nisso que é a dificuldade do orientador. Eu não diria que é nem do aluno, é do orientador. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Tem uma pergunta que está no YouTube aqui. Nosso colega vai ler aqui, por gentileza. Bom, só dando um recado, a gente está com 66 pessoas online pelo YouTube. E tem uma pergunta do Flávio Belisário, que ele faz a seguinte colocação. Em relação às mudanças nas séries temporais, em que o senhor entende que aconteça a virada de chave, entre a análise estatística tradicional e o machine learning, ele tenta perguntar onde que é essa virada de chave. Boa pergunta. A virada de chave se dá... Vamos lá. Uma pergunta bem interessante. O ponto aí é o seguinte, se você olhar a literatura de séries temporais, tradicionais em estatística, existe uma enorme literatura de modelos
como é que chama? ARMA, né? Auto-Regressive Moving Average, né? Auto-regressivos com média móvel, de modelos interessados em tendências, quebra de tendências, treino de tendências, mas a imensa maioria, pega um livro de Time Series, a imensa maioria dos estudos sobre séries temporais se refere a variáveis unidimensionais. Esse é o primeiro ponto. E se refere a variáveis unidimensionais que supostamente têm alguma capacidade de previsão. Por exemplo, demanda por sorvete em relação à época do ano. Mesmo, e um grande problema, por exemplo, clássico, de séries temporais per se e algoritmos estatísticos, é você atribuir na série temporal alguma medida dessa variabilidade. Tem o termo clássico, não sei se quem conhece aí, o pessoal de análise de dados talvez conheça os livros do Nissim Taleb, do Cisne Negro e The Impact of Highly Unpredictable. Ele diz isso, que muitas variáveis que você disse que tem uma variância, não tem variância, porque as variâncias, por exemplo, na Bolsa, elas podem variar demais. De qualquer maneira, o problema é que você tem uma variável na qual você assume que é a mesma coisa todo dia. Evidentemente, você se ferra quando todo mundo decide vender ou todo mundo decide comprar. Mas aqui, então, o processo é endógeno. Vamos imaginar. O processo de compra de passagem, etc., é endógeno. Aqui você tem choques exógenos na série temporal. O que é um choque exógeno? É um elemento que tem uma variação de série temporal, um ponto que tem uma variação de série temporal, chega um cara e toca fogo. É o que eu chamo de um choque exógeno. Né? Toca fogo. Aí, essa série é modificada não por nada que aconteceu antes com ela. Não tem nada que aconteceu antes com aquela série de corte raso com solo exposto ali em cima que dê para você prever que vai chegar alguém e pegar e tocar fogo. É rigorosamente impossível num modelo matemático. Então, segundo, você tem muitas séries temporais, você pode ter, no nosso caso, sei lá, imagina, o 12, o espaço de atributos, ele de uma das nossas séries, ele é de 12, 15, porque são bandas de satélite, mais índices, tipicamente dimensão 15 por 23 instâncias de tempo. Então, você tem um espaço de atributos 23 por 15. E, obviamente, que os algoritmos tradicionais de séries temporais, mesmo os algoritmos estatísticos tradicionais, têm uma dificuldade de lidar com um espaço de atributos dessas dimensões, dimensão 300, dimensão 200, etc. Então, daí que, quando chega o dado, quer dizer, para responder, uma longa história para responder uma pergunta simples. A pergunta não é simples, a resposta é que devia ser mais simples. Mas, assim, o dado faz a diferença pelo fato de que ele não é tratável com métodos que foram desenvolvidos para dados que eu chamo de mais simples, dados univariados e dados que não têm choques exógenos. Então, essa é a principal mudança que ocorre com o Big Data, que vem muito dado, para ser tratado eficientemente com métodos estatísticos tradicionais. Acho que eu procurei responder a pergunta dele. Pessoal, vamos agradecer ao professor Gilberto mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado a vocês, muito honroso poder dirigi-los a vocês hoje. Professor, em nome da organização, a gente gostaria de dar um brinde aqui para o senhor. Muito obrigado, nem precisava. Uma canequinha e uma pasta. Nós teremos agora um coffee break, tá? De 15 minutinhos. Aí daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Daqui a 15 minutos.